Graças a Deus. Bom dia, meus queridos. Graça e paz. Que a graça do Senhor, a paz do Senhor possa estar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família em mais uma manhã, em mais um dia na presença dEle. Você dormiu, você acordou, é um motivo de você agradecer, é um motivo de você render ao Senhor louvores, adoração ao seu nome, porque muitos dormiram, queridos, hoje não acordaram, e acordaram talvez em lugar que não gostariam de estar, mas você, a partir do momento que está aí de pé, ouvindo a minha voz agora, você tem essa oportunidade de acordar, de despertar para mais um dia e de consertar, de acertar aquilo que você errou ontem. Ou seja, é mais uma oportunidade que Deus nos dá de fazermos o que é certo, de fazermos o que é correto. E Deus, Ele tem ministrado uma palavra no meu coração. Eu louvo a Deus que esta palavra ela é justamente nesse início de semana. Eu queria que você absorvesse essa palavra como eu absorvi, porque é uma palavra poderosa, né? Não que as outras não sejam, mas é uma palavra que vai te trazer um impulso, vai te trazer uma força, vai te fazer enxergar diferente. Coloque suas expectativas em Deus e tudo dará certo para você. Essa manhã é isso que o Senhor Ele tem ministrado ao meu coração, tem falado aos meus ouvidos. Coloque as suas expectativas em Deus e tudo dará certo para você. Mas por que esta frase? Por que ela é colocada desta maneira, queridos? Porque as coisas dão errado para a nossa vida, dão errado para a gente, porque às vezes a nossa expectativa, ela não está diretamente, ela não está direcionada para Deus. Como que isso é possível? Você cria expectativa numa porta de emprego que vai se abrir, mas você esquece de Deus. Você cria expectativa na sua esposa, em tudo aquilo que ela pode te proporcionar, em tudo aquilo que ela pode te dar, em tudo aquilo que ela pode te oferecer, mas você esquece de Deus. Você cria expectativa no seu filho, né, em relação à obediência, em relação a tudo aquilo que ele precisa e deve fazer como filho, né, as cobranças, os ensinamentos que você dá a ele. Você cria expectativas nele, mas se esquece muitas das vezes de Deus. Esquece de que, vamos usar mais um exemplo aqui para que não fique de fora, você cria expectativa no seu trabalho, você cria expectativa na sua vida cotidiana, nos seus objetivos diários, mas esquece-se de Deus. Porque, queridos, tudo isso está sujeito a falhar. Tudo isso vai nos frustrar de uma certa forma, uma vez se a gente direciona a nossa expectativa, direciona isso totalmente para alguém ou alguma coisa. Quando esquecemos de colocar em Deus essas coisas. Porque uma vez que a gente coloca tudo nas mãos de Deus, uma vez que a gente coloca tudo na direção de Deus, sabendo que Deus, Ele está conduzindo as coisas, Ele está conduzindo as pessoas, Ele está preparando os momentos, Ele está preparando as oportunidades, nós tão somente não nos frustramos, porque sabemos que Deus Ele está agindo, sabemos que Deus Ele está no controle de todas as coisas. Então quando algo dá errado, ou errado, né, entre aspas, ou uma porta se fecha, nós sabemos que Deus está na direção, e que Deus Ele tem um objetivo, e que Deus tem um propósito para todas as coisas. Ou seja, a nossa vida ela está pautada no que Deus tem para nós. E essa forma de ver as coisas, essa questão de colocar suas expectativas em Deus, não é algo muito fácil de nós fazermos. Nós precisaremos praticar, exercer isso diariamente, para que isso seja uma verdade na nossa vida. Porque não é isso que você faz diariamente? Você está esperando uma porta se abrir. Você está esperando as coisas melhorarem para você. Você está esperando, talvez, você ter mais dinheiro para cumprir um objetivo, para fazer algo. Então você está esperando muitas coisas. No seu relacionamento familiar, conjugal, está esperando algo da sua esposa, talvez ela melhorar em algumas áreas, né? E você espera muitas coisas da vida. Mas
Quando a gente olha para a palavra de Deus, para aqueles que caminham com Deus, a nossa visão, a nossa ótica é uma ótica diferente. Ela precisa e deve ser uma ótica diferente. Porque a palavra do Senhor ela nos ensina a olhar diferente. Porque quando a gente começa com esse hábito, a gente tem esse hábito, querido, de estarmos criando expectativas nas coisas, nas pessoas, há muita frustração e há muita decepção. Enfim, Deus, ele fica aqui meio de lado em todas as situações da nossa vida. E às vezes quando a coisa dá errado, a gente às vezes culpa até Deus por isso. Mas onde Deus estava nisso tudo? Quando a gente não estava nem olhando para Ele, nem criando expectativa nenhuma nele. Então, quando a gente caminha com Deus e confiamos nele, tudo que existe vai cooperar para o propósito dele, para o propósito que ele tem na nossa vida. É aquela palavra que nós conhecemos. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas para isso a gente precisa amar a Deus de fato, de verdade. Para isso a gente precisa andar lado a lado com Deus. Para isso a gente precisa andar diariamente com Deus. Vamos seguir? Então, para onde estamos olhando? Isso vai determinar se vamos ter êxito ou não. O nosso olhar está em quem? O nosso olhar está em Deus primeiro ou nas coisas? Ou na situação que a gente está vivendo, ou no problema que a gente está vivendo, ou no objetivo que iremos ou queremos alcançar. Para onde você está olhando, querido? Quando você tem um objetivo, quando você tem um problema na sua vida, o seu primeiro olhar é para onde? Fala para mim. É direto para esse objetivo? É direto para esse problema? Ou o primeiro olhar seu é para Deus? Qual é a sua resposta? Preciso que você responda isso para você mesmo. Porque isso vai determinar se a gente vai ter êxito ou não na nossa empreitada, naquilo que a gente vai fazer. Porque a gente precisa, querido, colocar Deus na frente de todas as coisas. Se a gente deseja e quer andar com Deus, nós precisamos colocar Deus à frente de tudo, até das mínimas coisas. Porque nas mínimas coisas nós vamos aprender o jeito de Deus, a maneira como Deus age. Nós vamos entender como Deus ele age, nós vamos ter experiências com Deus. E quando surgir os problemas maiores, as situações maiores, os objetivos maiores, a palavra do Senhor é bem clara nisso. Quando se fala nisso, a gente tem que ser fiel nas poucas coisas, nas mínimas, para que possamos alcançar as maiores, para que Ele nos coloque nas coisas maiores. Então, existe um caminho que a gente precisa seguir. Existe, um passo de cada vez, para que possamos alcançar os nossos objetivos. E a nossa expectativa, ela precisa estar em primeiro lugar, sempre no Senhor, para que tudo dê certo. Ou seja, nós vamos esperar o acontecimento, nós vamos esperar o milagre, nós vamos esperar aquilo chegar até nós, a porta se abrir, é tudo que a gente precisa em Deus primeiro, em Deus. Eu estou esperando fulano de tal me ligar, tomara, querido, esquece. Nós vamos agir à nossa maneira, nós vamos tomar as nossas providências, Se você está procurando um trabalho, vamos dar esse exemplo, você vai procurar emprego, você vai deixar o seu currículo lá no seu João lá, o seu João, aí você vai ficar, tomara que o seu João, ele lê meu currículo, tomara que ele tomara, e você espera ele te ligar, e você cria aquela expectativa. Aquilo que precisamos fazer, querido, é fazermos a nossa parte e deixarmos Deus fazer a dele e esperarmos tão somente em Deus. Se o seu João nos chamar, Deus abriu essa porta. Se ele não nos chamar, Deus fechou essa porta. A nossa expectativa está em Deus. Vai ser tudo mais fácil na sua vida, com certeza. Outra coisa, se o objetivo ou problema for grande, Deus vai precisar estar na sua vida. Esse é algo tão claro, é algo tão lógico de nós falarmos, de nós entendermos. Se o objetivo é grande, ou o problema for grande, Deus vai precisar estar na sua vida para ser maior que esse objetivo ou problema.
Que coisa engraçada, né? Vamos dizer assim. Porque é a mais pura verdade, querido. Como que você vai querer alcançar um objetivo grande ou resolver um problema grande se você é tão pequeno? Se você é tão limitado? Né? Se você não sabe como fazer as coisas? Se você é falho? Então, quanto maior o seu problema, querido, aí que Deus precisa estar na frente. Você precisa se lembrar de Deus. Essa expectativa precisa ser Deus. Como que você, ou como que eu, vamos criar a expectativa de que algo grande vai se resolver na nossa vida, confiando em alguém, confiando numa pessoa, confiando no sistema, confiando nas coisas? Como, querido? Isso não tem fundamento. Então, quanto maior for o problema, quanto maior for o seu objetivo, vamos colocar aqui uma carreira, algo que você quer seguir na sua vida, um propósito, algo que você quer alcançar maior que você mesmo, que talvez você olhe para você e se veja incapacitado, né? Talvez você olhe para você e já se sinta incapacitado. Poxa, isso é muito grande para mim, não dá para alcançar isso. Aí você vai pegar essa expectativa e coloca em outra pessoa que você acha que é um pouco maior que você para resolver o problema ou alcançar o seu objetivo, vai dar na mesma. Então, quando nós temos Deus na frente, Deus ele está conosco, com a gente entende que nada é maior do que Deus. E tudo que Deus ele colocar diante de nós, todo propósito que for nosso para nossa vida, nós vamos estar pautados em Deus que é maior. Nós não iremos ver dificuldades para alcançar esse objetivo ou resolver um problema. Por quê? Porque Deus é maior que todas as coisas. Porque Deus é um Deus que abre porta onde não tem parede. Porque Deus, ele é o Deus do impossível. Porque Deus, quando ele age, ninguém pode impedir. Porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E por aí vai. Então nós temos a garantia daquele acontecimento, nós temos a garantia daquela promessa, nós temos a garantia daquele objetivo, daquele problema resolvido, porque Deus é conosco, porque a nossa expectativa, ela está tão somente em Deus, e não nas coisas, ou nas pessoas, ou no mundo, ou seja lá o que for. Amém, queridos? Conseguimos entender isso? Eu queria entrar na palavra, né? Que até agora eu estou falando, não entrei na palavra. Nós não vamos ler o texto, a história, mas você vai entender o porquê dessa palavra, desse texto. 1 Samuel, no capítulo 17, 24. Narra que o povo de Israel estava sofrendo a opressão do exército inimigo. E de que tinha um gigante no meio daquele exército afrontando o exército do Deus vivo, o exército do Deus Todo-Poderoso. E não existia, querido, ninguém ali capaz de resolver aquele problema, de enfrentar aquele gigante, de resolver aquela situação. E por dias e dias, aquele gigante se levantava e afrontava o exército do Deus vivo. Uma vez que afrontava o exército, afrontava também o Deus vivo, né? O Deus Todo-Poderoso, que era o Deus daquele grande exército. Então não havia ninguém ali. Mas existia um pequeno Davi, queridos. Um pastor de ovelhas que só cuidava da ovelha do seu pai. Ficava lá no pasto, ele não tinha experiência na guerra. Ele não era guerreiro, ele era somente um menino. Mas que temia a Deus, mas que conhecera a Deus. E que mesmo sendo pequeno, ele conseguiu livrar as ovelhas do pai quando iam ser atacadas de um urso e de um leão. Então a gente já vê aí uma experiência, algo que Davi ele viveu, que de uma certa forma vai servir para que ele pudesse estar diante dessa situação. E Davi ele foi até esse exército, querido, levar algumas coisas para os seus irmãos. E chegando lá, ele se deparou com essa situação de que não existia ninguém ali capaz de enfrentar aquele gigante. Davi era um menino. Eu queria ler o versículo
26 com você. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha só a visão de Davi em relação àquele problema, em relação àquele gigante. Todos enxergavam aquele gigante como grande, como guerreiro, como algo invencível, como alguém que poderia estraçalhar aquele exército, ou seja, não existia ninguém valente ali. Mas como Deus era na vida de Davi, a palavra de Davi foi essa: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então, meu querido, olha a visão deste garoto em relação àquele problema, em relação àquele gigante. Então a gente vê uma visão totalmente diferente. A visão de Davi, ela estava no Deus vivo e não nesse incircunciso, que aos olhos das outras pessoas era um gigante invencível. Então essa é a diferença quando nós criamos uma expectativa, quando nós olhamos para Deus. Os problemas, eles não passam a ser grandes, porque Deus, ele é maior na nossa vida. Então, queridos, é uma questão de visão. E vamos seguir aqui. Então a visão de Davi era essa, e se dava-se um grande prêmio para quem pudesse vencer, para quem pudesse enfrentar aquele gigante, mas ninguém ali queria. Ninguém ali se sentia capaz, porque o tamanho do gigante, né, ele era grande, era um filisteu, era gigante, era grande mesmo, de dar medo. Mas mesmo assim ninguém conseguia enfrentar, ninguém conseguia vencer o medo, sabe? Olhar com outros olhos para aquilo. Mesmo assim, mas Davi, ele focou no Deus que ele servia e no prêmio que ele iria receber. E talvez você, diante de um problema, de um objetivo, você tenha essa mesma visão. Você está olhando somente para aquilo que você pode receber, para o prêmio. Se eu conseguir resolver esse problema, ou se eu alcançar esse objetivo, eu vou ter muitas coisas, e muitas coisas. Meu Deus, a minha vida vai mudar. Mas é muito difícil para mim. Eu não consigo. Aí você está olhando para você. Você está olhando para o que você pode fazer. Você está olhando para a sua capacidade. Aí você vê que você é incapaz. Mas se você olhar para Deus, se você estiver caminhando com Deus, se você ter as suas expectativas em Deus, você vai ter as duas coisas. Você vai ver a recompensa que é muito boa daquilo que você vai conseguir, e você vai ver que você pode, que você consegue, porque Deus é maior na sua vida. Essa é a diferença entre mim e você e Davi. Davi, ele tinha essas duas coisas: a vontade de ter o prêmio e o olhar para Deus, a expectativa em Deus de que nada nem ninguém poderia impedir de chegar, de alcançar o seu objetivo. Queridos, não espere a aprovação dos outros para conseguir aquilo que você deseja. Quanto maior for, menos aprovação você vai ter. Porque as pessoas que estão do seu lado, elas não vão ter essa visão, uma vez que você quer ter essa expectativa, que você cria essa expectativa em Deus. Então, se você está criando essa expectativa, se você está olhando para Deus e as outras pessoas estão olhando para o tamanho do problema ou do objetivo que você quer alcançar, como que você espera que elas te apoiem? Como que você quer que elas ficam com você ali? Vai, siga em frente, é possível. A visão é outra. Então não crie expectativa. No versículo 28 diz assim, ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E quem deixaste daquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a sua presunção e a sua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Ou seja, os irmãos ali, eles já não aprovavam Davi. O que você está fazendo aqui, garoto? Vai cuidar da ovelha do papai? Vai ficar lá, eu conheço a sua presunção. Ou seja, deixa de ser presunçoso. Você está achando que você vai conseguir fazer isso? Você está achando... Nós que somos guerreiros, nós que somos valentes, somos treinados na guerra.
Estamos aqui sem saber o que fazer. Você está achando que vai conseguir, vai saber o que fazer? Olha a visão, querido, olha a diferença de visão. Então é natural que essas pessoas não vejam como você está vendo, porque você está olhando para Deus. Você está olhando para Deus, que é maior do que todos os problemas, do que qualquer objetivo. Então, queridos, que diferença de visão. E Davi se defende ali: eu só fiz uma pergunta para você. E todos ali diziam a mesma coisa para Davi: o que você está fazendo aqui? Então não espere a aprovação das outras pessoas. Olhe para Deus, foque no seu objetivo, crie expectativa nele e siga em frente. Ninguém dará nada por você. Versículo 33 diz assim, porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir a peleja, pois tu és ainda moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Então, queridos, ninguém dá nada por você. As pessoas talvez olhem para você e, ele não é capaz. Mas ninguém conhece a tua história. Ninguém sabe o que você passou. As pessoas não sabem que... Nossa, isso é muito profundo. As pessoas não sabem que você já matou urso, já matou leão, que você tem experiências com Deus, que você conhece a Deus, que você já alcançou coisas que, se dependesse de você, você não conseguiria. Que se dependesse de você mesmo, você não estaria aqui, você não estaria aí. Então, não espere a aprovação. Ninguém dará nada por você. Quem é fulano de tal? Quem é você para achar que você vai alcançar tal objetivo? Quem é você para resolver esse problema? Quem é você? E você pode dizer, eu digo para você, com você, nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Mas nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos um Deus que guerreia as nossas guerras. Nós temos um Deus que caminha conosco, que nos livra, que nos protege. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, a palavra de sabedoria diante de nós. E se nós, uma vez que consultarmos a palavra de Deus diante de todo e qualquer problema, circunstância ou objetivo, nós alcançaremos vitória, porque a nossa expectativa está em Deus. O nosso olhar está em Deus. Então não espere, querido, alguém dar alguma coisa por você, porque as pessoas olham por fora e não sabem nada sobre a sua vida, não conhecem nada sobre você, não conhecem o secreto, não sabe aquilo que você vive diante de Deus, com Deus, não sabe o que você fala diante de Deus quando você fecha a porta do seu quarto e ora e dobra o seu joelho. Só Deus te conhece, só Ele sabe quem você é de fato e de verdade. Então Saul, o rei ali daquele exército, falou para Davi: Davi, Davi, não tem jeito para você não, Davi. Você, versículo 33, contra esse filisteu você não vai poder lutar, porque você é um menino ainda e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Nossa, aquele gigante querido, desde a sua mocidade ele estava treinando, ele estava manejando a espada, o escudo, ele era na guerra ali. Então a gente vê que o problema era grande mesmo, o problema era maior, era uma coisa gigante, maior não. Ele era grande aos olhos humanos. Mas Deus vai ser sempre maior na nossa vida, querido. Então essas experiências menores, tanto que Davi, ele falou ali, versículo 34, para Saul: olha, eu apacentava as ovelhas de meu pai, veio um leão, um urso, e eu tomei da sua mão, eu venci, eu feri, eu agarrei pela barba e feri e matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Nossa, que experiência, querido. Ou seja, uma vez que o urso, o leão, ele veio contra Davi, ele entendia que é como que se ele viesse contra Deus, contra aquilo que Davi estava fazendo no momento, que era cuidar das ovelhas do seu pai.
E uma vez que esse filisteu ele vinha contra o exército do Deus vivo, Davi ele tinha essa fé, essa certeza de que por causa disso ele iria vencer. Por causa disso nada poderia o deter, porque a palavra de vitória já estava com ele. Nossa, e não importa a maneira como ele iria conseguir essa vitória, mas ele sabia que iria conseguir, porque aquele filisteu ele estava afrontando o exército do Deus vivo. Você é filho do Deus vivo, querido. Você não é só o exército do Deus vivo, você é filho do Deus vivo. E você acha que papai não vai te proteger? Você acha que Deus não é com você? Que Deus não está contigo? Se Deus está contigo, querido, vá em frente, siga em frente, porque a vitória é certa. O seu objetivo está nas suas mãos, você vai alcançar, porque Deus ele tem um propósito. Se Deus tem um propósito nisso, creia que a vitória é sua, pelo poder do nome de Jesus. Quando Deus é com a gente, não enxergamos o tamanho do objetivo ou problema, enxergamos o tamanho de Deus, que é maior que tudo. Você pode dizer todas as vezes: quem é esse incircunciso? Quem é? Vamos usar essa palavra quando diante de um objetivo, quando diante de um problema, que aos nossos olhos carnais a gente olha e seja grande. Possamos ter essa visão do Davi: quem é esse incircunciso? Quem é? Para que eu não possa alcançar, para que eu não possa resolver, uma vez que eu tenho Deus ao meu lado. Nosso objetivo pode ser alcançado de um jeito às vezes bizarro, querido. Vamos partir para frente. Versículo 39 diz assim, ó: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois isso nunca usei. Ou seja, quando o rei Saul, já convencido de que Davi estava disposto a resolver aquele problema, deu a ele uma armadura, um escudo, uma espada, aquilo que qualquer soldado usaria para enfrentar um guerreiro. Mas Davi ele tentou andar com aquilo, tentou usar aquilo, ele não conseguiu. Então o que isso nos remete? O nosso objetivo, o nosso problema, ele pode ser resolvido às vezes de um jeito bizarro, de um jeito diferente. Todas as pessoas estão acostumadas a resolver, mas nós não vamos usar de outra forma, de outra maneira. É assim que Deus ele faz. É assim que Deus ele pode fazer comigo e com você. Então não deixe de perder o seu foco, o seu objetivo. Não deixe de criar expectativas em Deus, porque a maneira como ele age, a maneira como ele faz é diferente. O nosso Deus, ele é Deus, ele tem as suas maneiras de agir na nossa vida. E nós não precisamos entender, nós só precisamos obedecer aquilo que Deus ele determina, aquilo que Deus ele faz, né? Obedecer quem nós somos. Deus ele vai usar quem nós somos, não precisaremos imitar, querido, das outras pessoas. Não precisaremos. Você tem personalidade diferente, o seu jeito é diferente, você vai ser mais um, como todos. Então, se Deus ele te chamou para um propósito, se Deus ele te deu uma visão, se Deus ele te deu uma direção, siga criando as suas expectativas em Deus. É importante sempre a gente frisar isso. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então Davi, ele tinha essa experiência na funda. Era algo que ele colocava dentro de uma espécie de bolsa, rodava e lançava, e atingia os seus inimigos, né? E atingia o seu objetivo. Então, queridos, era isso que Davi sabia fazer. Se Davi fosse para uma guerra, era isso que ele iria usar. Ele não tinha experiência nenhuma. E eu te falo, o que você sabe fazer? Qual é a sua experiência? Para que Deus te chamou? Deus vai te usar isso, as suas características, aquilo que você é, para alcançar os seus objetivos. O que Deus separou para você é seu. O que Deus tem para você. Não olhe para o outro. Deus vai entregar coisas para o outro que não vai entregar para você.
Deus vai entregar para você aquilo que não vai entregar para o outro. Então nós precisamos também entender isso. Aquilo que Deus tem para nós vai chegar em nossas mãos. E aquilo que Deus não tem para nós, por mais que a gente se esforce, nunca vai chegar até nós. Porque Deus nos conhece, nos sonda e sabe quem somos. E o objetivo maior de Deus é que estejamos em sua presença. Se o seu objetivo for também andar na presença dele. Então isso é algo importante. Então, querido, foi com isso que Davi ele foi ao encontro do gigante. Foi com a pedra na mão e aquela sacolinha para acertar na cabeça do filisteu, na testa dele. Versículo 41 diz que o filisteu também se vinha chegando a Davi, e quando o filisteu, vendo, desprezou, porque o moço era ruivo e de boa aparência. Aqui a gente já vê o desprezo que as outras pessoas podem ter por nós, pela nossa aparência, por aquilo que nós somos, pela nossa família, pela nossa história. Mas, queridos, muitos vão nos desprezar, mas se Deus nos deu uma direção, siga, por mais absurda que seja. Por mais absurda que seja. Então não espere a aprovação dos outros. Você pode esperar muitas das vezes um desprezo. Pode esperar. Aquela indiferença. Mas se Deus ele te deu uma direção, siga. Por mais absurda que seja. Os caminhos de Deus, queridos, são esses, né? É na tempestade, é na tormenta. Olha os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais elevados. Então não vamos tentar entender como que Deus ele age, porque Deus ele age de uma maneira diferente da gente. Então, siga, olhe, foque no seu objetivo, como Davi ele fez, e vá de encontro ao seu problema, e vá de encontro ao seu objetivo, com as armas que você tem na mão, com aquilo que Deus ele tem colocado na sua mão, com a direção que Deus ele tem te dado, que você vai vencer, que você vai ser vitorioso. E uma vez que você está seguindo a direção de Deus, usando as armas que Deus te deu, aquilo que ele colocou em suas mãos, que você tem, as experiências que você tem com Deus, com certeza o seu objetivo, as suas expectativas vão estar tão somente em Deus. E você não vai ser frustrado. Assim como Davi não foi, querido. Davi acertou na testa daquele gigante, ele caiu por terra. E aquele exército pôde ser mais que vencedor através de Davi. E depois que Davi alcançou essa vitória, queridos, aí a vida de Davi ela deslanchou, né? Então, queridos, é isso que Deus ele quer fazer comigo e com você. É isso, mas para isso precisamos andar na direção de Deus e criar e ter essa expectativa nele. Eu creio que é isso que Deus ele tem para ministrar no nosso coração neste dia. E que esta semana que se inicia possa ser esta semana que você possa dar uma olhada nos seus planos, dar uma olhada nos seus objetivos e ver em quem você está crendo, para onde está sendo o seu olhar. E a palavra de Deus nesse dia é que o seu olhar esteja nele, tão somente nele. Se você olhar para os problemas, se você olhar para o tamanho dos problemas, do gigante, você vai ver que não é possível para você. Mas se você olhar tão somente para Deus, você vai ver que tudo você pode naquele que te fortalece. Amém, querido? Então que Deus te abençoe. Que a sua semana seja uma semana abençoada, vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a sua casa, a sua família. Até uma próxima, se assim